Cara, eu andei pensando muito aquele negócio de jornada do herói. Eu nem sabia o que era isso, eu fui ver alguns vídeos agora a respeito. Se você não sabe, aí dá uma pesquisada. Mas é basicamente tu fazer uma jornada no desconhecido, enfrentar desafios, fazer coisas que você tem medo, né? E não tem coragem de fazer. Eu andei refletindo sobre isso, cara, e foi uma coisa que eu sempre pensei, cara, desde aqueles vídeos do Eliezer que eu via lá no começo, que ele saía viajar sem dinheiro, eu fiquei pensando sobre isso, refletindo sobre isso. E não é de agora isso aí, eu já pensava há muito tempo nisso. Então, tô começando a me planejar melhor, começando a ter umas ideias, sabe? Colocar no papel. E já que eu tô começando a gravar vídeo, vou unir o útil ao agradável. Vou pegar tudo, tudo passo a passo que eu vou estar fazendo para começar a construir essa jornada. Não sei se você, como é que é a sua família aí, como é que é o seu estilo de vida. Eu poderia criar vários empecilhos, né? Várias desculpas para não fazer isso. Mas, cara, a gente só tem uma vida, né? Então, essa vida, eu acredito que ela tenha que ter tido o máximo de experiências possível, cara. Pra gente chegar lá na frente e não bater aquele arrependimento que eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter viajado mais, eu poderia, sabe, desfrutado da vida muito mais. E desde criança eu sempre fui meio aventureiro, sabe? Sempre andei de skate, fazia capoeira, andava. Cara, minha infância foi a melhor época da minha vida. Não sei se a sua infância foi boa, mas eu, com meus amigos, eu aproveitei da melhor forma possível. E desde então, assim, cara, eu fui um cara muito cagão, sabe? Eu sempre busquei pela segurança, sempre tentei não me arriscar muito, né? Apesar de eu me arriscar bastante para algumas pessoas, mas eu acredito que eu ainda posso me arriscar mais. Não arriscar minha vida, mas arriscar uma forma de viver mais livre, sair desse jogo, sabe? Que é trabalhar, descansar final de semana, trabalhar, esperar as férias, sabe? Como eu já tenho um emprego que eu consigo trabalhar em alguns lugares, assim, não, não de forma tão segura, mas eu consigo ter uma renda. Por exemplo, eu faço Uber. Se eu quiser ir lá para Porto Alegre, eu moro em Santa Maria, é uma região aqui onde foi conhecida pelo desastre da Kiss, todo mundo sabe disso, todo mundo aqui no Brasil, pelo menos, né? E eu decidi, cara, que eu posso ir para alguns lugares como Porto Alegre, São Paulo, Curitiba. O Brasil é enorme, é gigantesco, cara. E tipo, eu posso ir para Recife, eu posso fazer um tour aí pelo mundo, não querendo me mudar, mas permanecer em algum tempo, 15 dias, 7 dias, sei lá, uma semana, né? 7 dias, uma semana. E eu andei pensando nisso, gravar essa jornada também. Já andei me planejando como que eu vou fazer isso. Quem não sabe, eu era mecânico, já tive várias profissões, já fui vendedor, já trabalhei em estoque, minha primeira profissão, já entrei no quartel também, fiz um ano de quartel. Vou falar todas as minhas experiências aqui. E, claro, quem se interessar vai assistir, quem não se interessar não vai assistir. E eu quero experimentar mais da vida, sabe? Lugares. Ontem mesmo, eu tava conversando com a minha tia, e ela era de Caxias. Ela veio pra cá, pra Santa Maria, e ela tomou um choque de realidade, sabe? Porque quando a gente tá numa cidade que não é a nossa, a gente nunca vai saber diferenciar qual é a melhor e qual é a pior, né? Tudo na vida é assim. Tu nunca vai saber se um vinho é bom se tu não experimentar vários vinhos. Nunca vai saber qual é o vinho melhor e qual que é o pior. E é a mesma coisa o lugar onde tu mora. Claro que tem pessoas que não tem como sair. Tipo, sei lá, passou num concurso, tem que cuidar da mãe, tem que cuidar da avó. Várias coisas que podem te prender, né? E no meu caso, uma coisa sempre me prendeu, que foi ser filho único. Isso meio que a minha mãe e eu criamos uma dependência um do outro. Mas agora nada, tipo assim, ela tem uma certa idade, mas ela ainda consegue viver bem. Então se eu não fizer isso agora, enquanto ela não estiver bem velhinha, claro, eu posso ir antes que ela, tudo é possível, mas
se eu não fizer isso agora, eu vou fazer só depois que ela partir. Não estou dizendo que ela vai partir primeiro do que eu, mas né, há grande chance que isso aconteça. Então, eu pretendo fazer o quanto antes isso, me entrar nesse desafio, sabe, de autoconhecimento, porque a cidade que eu tô, como eu havia falado, a minha tia, ela percebeu uma grande diferença. Ela morou em Caxias, né, eu havia falado. Então, o que ela percebeu? Que aqui onde eu tô, Santa Maria, é um lugar, assim, que é muito... é, ele é muito confortável. Tipo assim, tu tem tudo aqui, é uma cidade pequena, mas as pessoas aqui são uma cultura diferente, o pessoal aqui é mais fechado, não tem muita coisa para fazer aqui, não tem muito lugar. Eu já moro aqui desde criança eu moro aqui. Então, eu preciso disso, sabe? Eu morei fora um ano em Porto Alegre e eu percebi a diferença de pessoas, de ambientes, cara. E isso que foi Porto Alegre, né? Imagina eu conhecer, sei lá, um lugar fora do Brasil, por exemplo. Ou até mesmo, sei lá, eu já conheci Santa Catarina, mas eu quero experienciar, saber que eu tive a coragem de viver isso, sabe? Então, eu tô olhando vários canais aí, eu sempre acompanhei esse tipo de canal de viagem, sempre me fascinou. E você se é o tipo de cara também que tem esse pensamento, ou mulher, sei lá, eu não sei qual é o meu público. Eu acredito que a maioria seja homem, sei lá, da minha idade, que se identificam mais. Mano, agora você está acompanhando o meu canal, é hora de pensar em criar coragem de fazer a mesma coisa, sabe? E, sei lá, planejar pelo menos, em querer mudar isso, sabe? Eu não queria estar gravando aqui dentro de casa, eu queria estar gravando na rua. Tá chovendo, eu poderia gravar na chuva, pegar um guarda-chuva, poderia. A motivação de falar veio agora, sabe? Enquanto eu cheguei em casa aqui do trabalho. Então, vou começar engateando, vai ser breve, eu vou pegar, como eu já tenho um carro, então vai facilitar bastante. Minha ideia é não alugar lugares, é dormir no carro. Já tive vários insights, né? Vários pensamentos de como eu vou fazer para tomar banho, para comer, para me alimentar. Com certeza vou ter alguns problemas no caminho. E a minha ideia é relatar aqui no canal, até para mostrar para as pessoas que é possível, que tu não precisa ter esse medo do desconhecido, sabe? Que todo mundo tem. Cada um tem uma cabeça diferente, cada um pensa diferente. E eu acredito que vai ajudar algumas pessoas essa jornada, né, passo a passo, de como eu iniciei, de qual foram os problemas que eu tive que enfrentar, sabe? Claro que a gente fica empolgado no começo, no outro dia eu já posso estar com pensamentos negativos, que é super normal. O nosso instinto de sobrevivência, ele sempre vai querer nos proteger, né? Então isso é meio que uma forma de tu não ser prejudicado, né? E eu sei disso, eu tento controlar isso o máximo que eu posso, mas eu não vou deixar isso me vencer. Eu ainda, eu ainda acredito que eu sou novo, tenho energia, e mesmo que se eu fosse mais velho também, eu acredito que eu teria essa perspicácia, né? A minha jornada aqui vai ser, cara, vai ser, tipo assim, eu não vou ter medo de falar das minhas fragilidades, sabe? Que eu vejo muito aí que as pessoas usam máscara para se comunicar, e eu tô cansado disso. Tô cansado de ver pessoas forçando para conquistar visualizações, forçando para ser alguém que elas não são. E eu procuro ser sempre o mais transparente aqui, tá? Cara, e por gentileza, dá uma curtida aí para chegar a mais pessoas. Se inscreve se tu puder, se quer acompanhar esse tipo de conteúdo, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.